Tá rodando aqui. Espera só um minutinho. Acho que iniciamos a gravação. Isso. Então, agora a gente começa oficialmente, né? A gente estava aqui nas conversas de bastidores, né? Então, mas agora a gente inicia. Então, eu quero dar boa tarde a todos, né, que estão presentes aqui na sala, que estão acessando agora. Eu gostaria, antes da gente dar início à nossa atividade de hoje, de ressaltar a importância do preenchimento da lista de frequência, porque a gente só consegue gerar a declaração ou certificado através dessa lista. Então, quem não preenche, a gente não consegue gerar o documento para vocês, tá? Então, estou fazendo esse lembrete mais uma vez. Então, agora a gente pode começar, né? Nesse mês de novembro, como vocês já sabem, a gente está trabalhando com a docência como temática central da atuação do profissional nutricionista. Então, hoje, quem vai falar com a gente um pouquinho da sua trajetória e sobre a sua atuação, sobre a atuação ética, né, do nutricionista na coordenação de um curso de graduação em nutrição, a gente tem aqui hoje a convidada, como convidada, a professora Aline Marcelini. Ela é nutricionista, é mestre em alimentos e nutrição, é doutora em ciência de alimentos e, atualmente, ela é a coordenadora do curso de graduação em nutrição da Faculdade Maria Tereza Afamati. Então, Aline, a gente quer, nós aqui, né, do projeto Ética na Formação e Atuação do Profissional Nutricionista, a gente já agradece antecipadamente e imensamente o seu aceite em participar com a gente, né, e poder contribuir, né, diante dessa possibilidade de você compartilhar aqui seu final de sexta-feira, né, o seu tempo e o seu conhecimento com a gente, tá bom? Então, você fique à vontade e a gente está aqui. Eu vou fechar minha câmera e meu áudio por conta de interferência, vou ficar anotando aqui as perguntas. No final da sua apresentação, eu volto aqui, eu estou aqui, tá? Tá. Eu volto com as perguntas, tá bom? Então, Tá fique bom. à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. É um prazer voltar para casa, né? Eu considero a Unirio minha casa. Eu não posso falar muito disso porque eu embargo a minha voz. Professoras que eu tive aí, professores de um modo geral, e que são tão importantes para aquilo que eu me tornei, né? Então, assim, eu fico emocionada de poder voltar para minha casa, falar da importância que ela tem para mim ainda hoje, o quanto que eu pude construir, o quanto que eu pude aprender e continuar, né? E lá vamos nós. E eu vou parar de falar assim, porque senão eu vou realmente chorar. Mas eu quero agradecer de verdade a oportunidade, porque eu sou imensamente grata à minha casa, à Unirio, e a todos que estão lá. Bom, vou compartilhar aqui com vocês um grupo de slides, né, que eu fiz aqui, tentando orientar, acho que não está aparecendo, né, agora foi, orientar a minha apresentação para vocês. Então, eu usei, né, o título que a Renata tinha me dado, e vou tentar focar naquilo de fato que é importante, que é a mensagem que a gente quer trazer para vocês, que é ética dentro do curso de nutrição, dentro da coordenação de um curso de nutrição, que é aquilo que eu tenho feito nos últimos 5 anos, mais ou menos, tá? Como ela falou, alguns me conhecem como Aline Marcelini, alguns me conhecem como Aline Mota, né? O pessoal mais da antiga me conhece como Aline Mota, mas estamos aí e é isso que temos. Bom, e aí eu fiz aqui um primeiro e segundo slides falando da minha formação, falando, né, de como se deu essa minha vida profissional, né, como se tem dado essa minha vida profissional. E óbvio que eu, quando começo a falar da minha formação, eu primeiro preciso falar da escolha da nutrição, né? Por que eu escolhi nutrição? Na verdade, é um grande
acho que é uma grande sorte que eu tive de ter escolhido a nutrição. Sorte no sentido de que aquele momento em que a gente, né, conta a idade, eu sou do século passado. No século passado, a gente não tinha internet que a gente tem hoje. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet, né? Eram de fato muito privilegiados. Se hoje a gente tem para boa internet, né, bom acesso, um privilegiado, no século passado mais ainda. Eu não tinha acesso. Então eu conhecia as carreiras normais, né? Eu conheci o médico, eu conheci o enfermeiro, eu conheci o professor, eu conhecia o advogado, né? Eram essas coisas que eu conhecia, né? Quando eu estava no meu ensino, que ainda nem era médio, né? Ainda era o segundo grau. E aí, um belo dia, conversando com o namorado da minha prima, ele falou assim, o que você vai fazer para o vestibular? Aí eu falei assim, eu vou fazer biologia. Para mim era aquilo que mais perto tinha das minhas aptidões, da minha afinidade. Eu vou fazer biologia. Aí ele, mas você conhece outras carreiras? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, o que você gosta? Aí eu falei assim, eu gosto de saber o que acontece dentro do corpo das pessoas, eu gosto, né? E eu fui listando. Ele, você sabe o que é nutrição? Aí eu, não. E ele foi me explicar. O que era nutrição, né? E me explicar, obviamente, da maneira que ele conhecia. E aí a pessoa era curiosa. Eu dei um jeito de descobrir uma nutricionista. Fui a uma nutricionista. E cheguei lá e a vi, né? Num consultório, bonitinha, vestida de branco e falando sobre alimentos. E me ensinando a comer. Eu que tinha muitos problemas com alimentação. De fato, tinha, mas achava que isso era papel do médico. E aí eu olhei para aquilo, isso era meu ano de vestibular, início do ano do vestibular. Eu falei assim, Jesus, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que é por aí. E foi. E aí eu fui, né, já que eu tô contando a minha idade, comprei, né, a inscrição. Eu não me lembro mais como é que chamava, mas eu acho que era Caderno do Estudante. Comprei lá a inscrição, né, a gente tinha que se inscrever com letra de forma, e fui lá e fiz o meu xizinho em nutrição. E fui fazer a prova, e passei, graças a Deus passei. E cheguei na nutrição achando que o trabalho do nutricionista se resumia ao consultório, de verdade. Porque foi aquilo que eu vi, foi aquilo que tinha me encantado, né? Aquilo que eu tive acesso. Imagina, de novo, eu não tinha internet, eu não tinha outros acessos, né, à informação. Mas aí tem uma mocinha que está aí me ouvindo e que falou, olha, nutrição vai muito além disso. E aí eu fui descobrir, dentro da disciplina de deontologia, que nutrição vai muito além. Nutrição é plural, né? E eu sou extremamente apaixonada pela nutrição plural, do jeito que ela é. E aí eu cheguei na graduação, em 1998, né, e comecei a perceber que fazer faculdade, né, não era ir assistir aula, voltar para casa, estudar, fazer prova. Ir assistir aula, voltar para casa, estudar e fazer prova. A gente precisava viver a universidade. E viver a universidade era poder aproveitar tudo aquilo que ela nos dava no sentido da minha formação. Porque assistir aula, claro que é super importante, fazer prova faz parte do processo, mas é a monitoria, é a iniciação científica, são os estágios extracurriculares e o curricular, obviamente, a extensão, que vão agregar de fato na sua formação, né? E eu pude experimentar, e eu pude fazer. Fui monitora de nutrição normal, que já não se chama mais nutrição normal, pelo menos em todas as outras universidades que eu já trabalhei, a gente não chama mais de nutrição normal, chama de nutrição dietética, nutrição humana 1, né? Mas eu fui monitora, não fui por todo o tempo que eu gostaria, porque logo veio a oportunidade da iniciação científica em bromatologia, né, que é a área que de fato eu me especializei, é a área de fato que eu estudo, né, conhecer e compreender o alimento me fascina.
né? Então, eu trabalhei com a professora Édira, 2 anos e meio, mais ou menos, com biodisponibilidade de cobre e zinco. E nesse meio do caminho, né, dessa iniciação científica, eu comecei a experimentar mais. Então, eu fui para os estágios extracurriculares, fui para um hospital pediátrico, queria saber como é que era ser um nutricionista de um hospital pediátrico, fui parar num laboratório de bioquímica nutricional do professor Trugo, ainda no fundão. Não fiquei tanto tempo lá, porque, na verdade, eu comecei a fazer tanta coisa e eu precisava escolher, porque eu precisava decidir para onde eu ia, né? E aí eu fui parar na Embrapa, e lá na Embrapa eu conheci também uma outra grande professora e pesquisadora, a doutora Rosiris Delisa, e ela, junto com a Édira, foram as duas pessoas que realmente me impulsionaram e me deram coragem para traçar o caminho da docência, né? Porque, assim, se eu tinha vontade e aptidão para trabalhar dentro da pesquisa, dentro da ciência de alimentos, a docência, ela era quase que um parzinho, né? Então, elas é que realmente me estimularam a isso, né? Fiz meu trabalho de conclusão de curso com as duas, né, sobre leite pasteurizado, e aí ingressei no mestrado, né, e aí me encantei muito mais pela bromatologia, me encantei muito mais pela ciência de alimentos. Lá eu fiz estágio em docência, fiz a minha dissertação na Embrapa, e aí, né, aqui, como tem uma coisa meio temporal, eu não entrei direto no doutorado, eu fui trabalhar, né? Já eu conto essa experiência para vocês, mas aí eu voltei em 2010 para finalizar a minha formação de títulos, vamos dizer assim, né? Porque a nossa formação, ela nunca finaliza, ela nunca acaba. Graças a Deus, a gente sempre está aprendendo, se reinventando e tocando a vida, né? E tocando o aprendizado, né? Então eu volto em 2010 e volto agora, né, para o fundão fazendo a minha tese e de novo na Embrapa, de novo com a minha já orientadora de mestrado e agora também de doutorado, a professora Rosiris Delisa. Cada uma dessas etapas foram muito importantes para mim, não só na minha formação quanto docente, mas também na minha formação ética, né? Porque, apesar de eu ter o objetivo hoje de falar aqui para vocês da coordenação, em cada um dos momentos que a gente passa aí, a gente se depara com questões éticas. Quando você é monitor do seu colega, né? E o seu colega precisa entender que naquele momento você está tendo o papel de auxiliar do seu professor. Se ele é auxiliar do seu professor, questões de prova, de fato, daquilo que vai acontecer ou não, precisam ser resguardadas, né? Ele é, entre aspas, o braço direito do seu professor, né? Então, você, quanto aluno, e ele, quanto monitor, precisa entender como é que é esse processo. Então, tem questões éticas aí que a gente precisa pontuar. Quando você vai para a iniciação científica, quando você vai para os estágios, da mesma maneira, né? Então, como é que você vai tratar cada uma das pessoas que está ao seu redor, trabalhando ali, ou ainda questões que passam ali, né? Como você vai responder aquelas questões de, não sei, mas de um dado, de um resultado que não foi muito interessante do ponto de vista de pesquisa, né? E ali vai fazer o quê? Ué, é aquele resultado, é aquele dado e ponto, né? Não, vamos repetir para ver se realmente se confirma? Sim, podemos fazer isso, né? Mas a sua experimentação nem sempre chega aonde você quer, né? Então, eticamente, você precisa respeitar esse resultado da experimentação. Então, isso também são questões éticas que passam na sua vida e que são importantes que a gente reflita, tá? Mas aí, né, eu tenho esse paralelo. Ops, espera aí, deixa eu voltar para cá. Eu tenho esse paralelo da minha atuação, né, da minha formação e da minha atuação profissional. Eu, quando termino
minha formação profissional, desculpa. Quando eu termino o mestrado, eu logo falo, eu quero experimentar, eu quero ver como é que é, né? É muito natural, é muito comum, eu entrei no mestrado, eu tinha 23 anos, então é muito comum você terminar mestrado e engrenar doutorado, eu tinha todas as possibilidades para isso, mas eu não queria porque eu queria experimentar, eu queria saber como é que era ser professora, né? Não que eu não já tivesse tido várias experiências, mas eu não tinha uma turma minha, responsabilidade completamente minha, isso para mim era importante. Então, eu, quando defendi, eu não vou esquecer, eu defendi numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava em sala de aula. Bem pertinho daqui, em Aracaju, e eu fui contratada por uma universidade particular lá, e eu começo dando aula para os cursos de farmácia, biomedicina e de enfermagem. Até então, lá em 2006, não existia o curso de nutrição, nem em Sergipe, né? Eu sou uma das primeiras nutricionistas em Sergipe, com mestrado até, e capaz, então, né, de começar esse processo de um curso, né, de montar um curso. E foi um momento, eticamente, que eu aprendi muita coisa, né, e eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, porque eu tinha, nessa época, 25, 26 anos, e eu dava aulas para os cursos de farmácia, que era, eu dava bromatologia, eu dava tecnologia de alimentos, e eram disciplinas que eram dos últimos períodos, então os alunos tinham praticamente a minha idade. Então, era uma coisa que eu precisava fazer com que aqueles alunos entendessem que eu era professora deles, eu não era colega deles, né? Ah, você está querendo dizer que a gente precisa ter um distanciamento? Não, a gente precisa ter respeito por cada um dos papéis, né? Não quer dizer que você não possa ir para festa, não possa brincar, não possa conversar, mas existem momentos e momentos. E aí a gente não pode perder esse respeito nesses momentos em especial de sala de aula, né? Então isso para mim foi muito importante, de aprendizado ético. Depois eu vou para a UFES, né? Eu vou para a UFES como professora voluntária, depois professora substituta, e aí a gente começa um processo de criação, de fato, do curso de nutrição da UFES, e aí eu, né, vou para o IFES, né, que é o Instituto Federal de lá de Sergipe, acabo me desligando da nutrição, porque aí eu passo no concurso da gastronomia, mas fico muito pouco tempo no curso lá da gastronomia, porque aí é aquele coisa, vamos voltar, eu vou fazer o doutorado, vou voltar, e aí a gente volta. E aí eu tô aqui, né, já há 10 anos, um pouquinho mais, porque eu chego ainda em 2010, e de 2011 para cá eu estou em universidades particulares aqui do estado. Então, onde eu conheci a Renata até lá em 2011, né, dava aula em Niterói para os cursos de farmácia, biomedicina, enfermagem e nutrição. E estou como professora desde então. Mas em 2016, né, já com uma certa bagagem de sala de aula, eu já tinha 10 anos praticamente de sala de aula, eu fui convidada para ser coordenadora adjunta. Eu fui coordenadora adjunta junto com uma professora de vocês, professora Elaine, né, eu costumo dizer que ela é minha irmã do coração. Ela era minha coordenadora e eu era a coordenadora adjunta dela, e um ano depois, a Elaine vai para a Unirio e eu assumo como coordenadora geral. E eu fico, né, na coordenação geral na Universidade de Castelo Branco de 17, né, até 2020, e sou convidada em agosto do ano passado a montar, né, idealizar um curso de nutrição em Niterói, na FAMAT, e aí a gente começa todo esse processo de autorização para o curso, construção de laboratórios, né, tudo isso pensando, obviamente, na formação desse aluno, tá? Contei toda essa história para vocês, para eu poder depois localizar as situações pelas quais eu já passei, não só como coordenadora, né, mas como docente, éticas, tá? Bom, e aí, né, tentando focar nessa coisa ética, né, o que é essa ética? Aquilo que eu já havia mencionado para vocês, a atuação ética, ela inicia na graduação,
como você lida com seu colega em sala de aula, como você lida com seu professor, com o técnico de laboratório, com nutricionistas que serão seus preceptores, né? A sua vida profissional, ela não se inicia no dia que você pega o seu canudo, né? A professora Elka uma vez disse que nós éramos pseudonutricionistas, coisas que eu não esqueço. E é verdade, a partir daquele momento em que você entrou dentro da universidade, tudo aquilo que você constrói dentro da universidade vai ser carregado para sempre, né? Então isso é importante que fique claro na cabeça de todos, né? E a recíproca é verdadeira, né? Então, eu, aluna, com o meu professor, mas também o meu professor comigo, o meu coordenador comigo, também, essa recíproca ela vai ser verdadeira, tá? Voltando, né, focando um pouco mais na questão do coordenador de curso, é preciso que fique claro que um coordenador de curso, ele junto com o núcleo docente estruturante, eles são os guardiões do projeto pedagógico de curso. Então, quando um coordenador de curso e o núcleo docente, que são mais alguns outros professores, tem por missão, por projeto, estar preocupado, zelar pela formação do meu aluno, pela formação profissional. É claro que eu tenho os quereres e os não quereres do meu aluno aí no meio, mas o que é importante para a gente é saber como é que esse aluno vai aprender e como é que ele vai chegar lá no final. Como é que ele, no dia em que ele for receber aquele canudo, no dia em que ele for assinar o seu primeiro contrato de trabalho, se ele vai estar ou não preparado para toda essa gama de atividades que nós somos habilitados, capacitados a executar. Então, eu, quando estou na coordenação de curso, uma das minhas maiores preocupações é poder ofertar o máximo de oportunidades para o meu aluno, porque eu quero que aquelas oportunidades que eu vou ofertar para ele sejam importantes, sejam consolidadoras do aprendizado que ele vai ter em sala de aula, do aprendizado que ele vai ter dentro do laboratório, né? Então, eu, quanto coordenadora, a minha maior preocupação é essa, e isso está super relacionado com a minha ética. Por quê? Porque eu vou pensar nisso. Eu não vou pensar em... Opa, peraí. Calma aí que eu me perdi aqui no meu slide. Eu não vou pensar em agradar discente, docente ou gestão. Meu foco é no ensino. Meu foco é na aprendizagem. Meu foco é na capacidade, na habilidade profissional que aquele indivíduo terá lá na frente. Então, quando eu falo isso, quando eu for montar a minha matriz curricular, porque revisões de matrizes curriculares, elas existem e precisam existir, porque o mundo gira, as coisas mudam, né? Eu vou focar em atender a minha matriz, sim, para quê? Para eu poder formar da melhor maneira o meu alunado, formar da melhor maneira o meu par. Porque isso é uma coisa que eu nunca posso esquecer. Aquele indivíduo que está sentado ali naquela cadeira, aquele indivíduo ali que vai fazer monitoria, que vai fazer iniciação científica, que vai fazer estágio, ele é o meu par, ele é o meu futuro. Né? Então, esse é o meu foco, essa é a minha preocupação quando eu estou... um dos principais, obviamente, quando eu estou como coordenadora. Então, por isso que eu digo, focar no ensino não é em agradar discentes, docentes e gestão. Né? É claro que a gente, quanto humanidade, né, precisa conviver entre discentes, docentes e gestão, né? Mas, mais uma vez, meu foco é esse. Então, na hora em que eu monto minha matriz curricular, na hora que eu faço o horário das disciplinas, ninguém quer dar aula sexta-feira de 8h20 às 10. Hoje eu dou aula de 8h20 às 10. Eu ainda vou dar aula hoje de 8h20 às 10. Ninguém quer, mas todo semestre alguém vai ter que fazer isso. Um semestre vai ser eu, o outro semestre vai ser meu outro colega, o outro semestre vai ser o outro colega. E o aluno também. Ele também vai ter que se esforçar dessa maneira, né? Quando a gente fala em estágio, né, eu muitas vezes já passei por essa situação,
e fala assim, o aluno chega e fala assim, professora, mas aquele estágio não para nunca. Eu falei assim, graças a Deus, que a pior coisa que existe é estagiário samambaia. Estagiário samambaia é aquele que você bota num canto, fica paradinho ali, não recebe luz, não recebe água, não recebe nada, mas ele continua ali. Essa é a pior coisa que existe. Estágio foi feito para trabalhar, para aprender, né? A extensão do mesmo jeito, a monitoria, a iniciação científica, né? Tudo que eu posso ofertar para o meu aluno, para que ele possa chegar na sua maior, na otimização, né? No seu melhor desempenho. É assim que eu penso, é assim que eu ajo, né? E para mim isso está focado na ética. Tratar todos iguais. Isso também é uma coisa que eu não abro mão. Não tem preferência, nem por aluno, nem professor. Ética é contrário de privilégio e preconceitos. Então, eu preciso disponibilizar as oportunidades para todos, seja de monitoria, seja de extensão, seja de iniciação científica, seja de estágio, tá? Se a gente vai fazer uma seleção, porque assim, nem sempre existem diversas pessoas, né, para aquela oportunidade que foi lançada, a gente tem que fazer uma seleção. E aí a gente vai buscar o quê? Uma seleção ética e justa. Pode ser uma prova, pode ser uma entrevista de aptidão, mas não é pensando, então é que... Não. Isso também faz parte da coordenação. Isso também faz parte dar oportunidades iguais a todos, né? E é claro que aí vai do aluno, vai do discente, se ele vai querer ou não aquela oportunidade, né? Vai querer experimentar aquela oportunidade para melhorar a sua atuação profissional ou para conhecer, né, outras atuações que ele ainda não tinha sido apresentado. Manter relação profissional com todos, cordial e gentil, mas profissional. Lembra que eu falei lá? A gente pode brincar, a gente pode almoçar junto, a gente pode tomar um café, a gente pode bater papo, mas aquilo em muitos momentos é profissional. É profissional de verdade. Então, é o respeito, é a postura de ambos os lados. Vocês precisam entender, né, já que a grande maioria aqui é aluno, é importante que a gente entenda que a nossa vida profissional já começou. Né? Tenho certeza que os meus professores, aqueles mais chegados, né, aqueles que eu tive mais convívio, lembram como eu era. Lembram como eu agia, não só em sala de aula, mas em tudo o resto que eu vivi dentro da universidade, né? Então, isso é importante para a gente. Então, eu, como coordenadora, né, coordenadora e também como professora, né, porque muitas situações aqui são comuns, vou ser profissional, né, vou ser cordial, vou ser gentil, mas vou, né, deixar claro que não é porque ele é meu aluno de iniciação científica, porque eu também sou professora, que ele vai ter algum tipo de privilégio. Ele vai poder chegar na frente de alguém ou de alguma coisa, né? Então, isso precisa ficar claro, né, para eles. Mediar conflitos. Eticamente, voltei. Eticamente, a gente também vai precisar mediar conflitos, né? Muitas das vezes até conflitos éticos. E aí, não é tomar partido, é ouvir todos os lados, né? Professora, o fulano, nananã. Né? Sempre tem. A gente tem que estar ali em comum acordo e chegar numa conclusão para aquilo que aconteceu, né? Isso chega para o coordenador, né? Isso chega no momento em que, não, a gente estava no estágio e aconteceu isso, e a preceptora fez aquilo, outro. Eu falei assim, não, então peraí, vamos embora, vamos sentar todo mundo, né? E aí vamos mediar esse conflito. Mas também pode não ter um acordo, a gente sabe disso, né? Tem pessoas que são mais rígidas, vamos dizer assim. E aí tomar decisões baseado em critério técnico, em critério justo. Isso também faz parte, né, dessa atuação. Que eu preciso voltar lá. E aí eu começo a contar um pouquinho das minhas situações, né? E aí eu separei em situação professora e situação coordenadora. Eu já era até coordenadora nessa situação especificamente, mas foi reportado a mim como professora, e por isso que eu coloquei ali professora.
Então, mais uma vez, saber traçar limites, ambiente cordial, também profissional. Uma aluna uma vez, eu sou professora de bromatologia, então por tabela, né, eu estou dentro de toda a ciência e tecnologia de alimentos, então a composição, a bromatologia, a tecnologia de alimentos, essas são as minhas áreas específicas mesmo, né, como docente de atuação. E aí, eu havia acabado de explicar como é que se fazia informação nutricional, rotulagem nutricional, né, tudo bonitinho. E uma aluna chega para mim e fala assim, professora, eu tenho uma conhecida, não me lembro exatamente se era conhecida, quem era o tal, porque isso eu deletei da minha memória. Mas eu tenho uma conhecida que está fazendo uns produtos XYZ, eu faço a informação nutricional, a senhora corrige e a gente divide o dinheiro da informação, do serviço executado. Aí eu respirei, eu falei assim, vamos conversar. Eticamente a gente não pode fazer isso. Como assim, professora? Você é uma aluna. Você não pode, em momento nenhum, assumir um papel de nutricionista. Do jeito que você está propondo isso, você está tentando assumir um papel de nutricionista. E você não é. Você aprendeu um pedacinho. Você quer executar esse pedacinho? Tudo bem. Mas não é momento da remuneração. Não desse jeito. A gente pode estagiar. A gente pode ter estágio remunerado. Mas não nesse contexto, não nessa situação. Por quê? Porque, na verdade, ela estava querendo, por produtividade, ter uma renda. E não é. Para caracterizar um estágio, eu preciso de um termo de compromisso, eu preciso de horário. Se vai ter bolsa, é uma bolsa fixa. Se você vai ganhar 5, é 5 se você fizer 1, 2, 3 ou 4 mil. Isso é um estágio. E não aquela situação que foi me colocada ali. E aí a aluna ficou, né, bem... Eu senti que ficou bem chateada comigo. Não sei, de fato, o que ela fez depois. Ela, né, não veio mais conversar comigo, mas eu fiz o meu papel de, eticamente, dizer a ela, não pode, não rola. Não dessa maneira como você está propondo. Você pode estagiar, você deve estagiar, você tem que praticar. Mas você não é nutricionista. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, né? E nós, como professores, e nós, como coordenadores, precisamos dizer para os alunos, né, de uma maneira muito clara que ainda não é tempo, ainda não é momento. Uma coisa que é muito engraçada até, que eu vou falar agora, né, uma outra situação, é a questão da comunicação. Antigamente, muito antigamente, lá no século passado, a gente ia para a porta do departamento para falar com o professor. E era o meio que a gente tinha para falar com o professor, a gente esperava ele sair de sala, ir para o departamento, e a gente ia para lá, para a porta do professor ou do coordenador, né? Quem quer que seja. Hoje, a gente tem e-mail, a gente tem direct, a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem Messenger, a gente tem a vida, né? Para falar com as outras pessoas. Não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente precisa tomar cuidado, em especial com o horário. É claro que, de novo, aqui a recíproca é verdadeira, né? É o horário do aluno para o professor e o professor também para o aluno, porque o professor, o coordenador, seja quem a gente estiver falando, também tem aquele momento ansiedade, e fala assim, não, deixa eu mandar logo, senão eu vou esquecer, né? Eu já, quanto professora, e muito mais até como coordenadora, eu já tive várias situações de receber mensagens em horários, em dias, em locais e com pedidos, né, assim, inimagináveis, né? Eu coloquei aqui algumas situações onde a aluna me mandou uma mensagem, professora, como é que eu faço para fazer referência da BNT? Eu também dou aula de TCC. Aí, aquele momento, foi assim, né? Eu não sei em que momento da graduação vocês estão, se vocês já aprenderam isso, mas isso não é uma coisa que você fala em 2 minutos. Talvez em 2 horas, mas não em 2 minutos. Já tive outro. Professora, como é que ou qual a fórmula, ou como é que eu calculo GEB, JET e distribuo em macronutrientes? Também não é uma coisa de 2 minutos. É uma coisa de um semestre.
inteiro para você explicar. E sem hora, sem dia, né? Emergências acontecem? Acontecem. Né? É aquele momento em que você, professora, desculpa, mas aconteceu isso, isso e isso. Você pode me ajudar? Né? Você pode. Claro, claro isso. Mas se a pessoa está pedindo, né, para me ensinar regras da ABNT por telefone, ou ela não foi em nenhuma aula né, que eu já dei, né, porque tudo vai depender do momento da disciplina, ou dois, ela está muito lá na frente onde ela já não devia estar, porque existe uma organização para isso, né? Se ela está me pedindo, né, a fórmula do GEB, JET dividir, para mim ela não apareceu o semestre, ou de novo, ela está muito lá na frente. Então, são essas duas situações que eu trago como professora, em que eu acho importante trazer para vocês que o ambiente profissional, né, a comunicação, né, que deve acontecer da melhor maneira possível para os dois lados, né, professor, coordenador, né, falando agora três, e alunado, né, então isso tudo, a minha visão ética, isso é importante. E aí eu começo a trazer algumas situações como coordenadora. De novo, falando da questão do e-mail, direct, WhatsApp, né? Com o coordenador também, a comunicação ela precisa acontecer. E ainda mais agora, né? 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, já até perdi as contas, que a gente está só no remoto, que a gente está só distante, né? Essa comunicação vai acontecer assim mesmo, mas avalia aquilo que você vai pedir, como você vai pedir, né? Pedir, solicitar, seja o que for, falar, né? E o horário, o dia disso, né? Então, e o professor, claro, né? E o coordenador, claro, né? De novo, emergências, mas avalia, é de fato uma emergência, né? Você precisa entrar em contato naquela hora, naquele momento, ou você está em horário comercial, tá? Aí ali, né, algumas situações, pedindo para eu explicar como preencher documentos de hora complementar que ele tinha que entregar na segunda-feira, isso é domingo. Então, entregar documentos de hora complementar não é uma coisa fácil de explicar. Fácil no sentido de que não é rápido, é um documento pesado, no sentido de que tem várias coisas que a gente precisa olhar para não voltar. Né? Como de população, coisas assim, né? Que sempre apareciam no WhatsApp em especial, né? Porque hoje a necessidade da urgência da grande maioria, né? O WhatsApp acaba sendo o meio que a gente mais utiliza, né, em detrimento dos demais. Outra questão ética que a gente passa quando está em coordenação de curso. Eu não sei aqui a vivência de cada um, porque eu também só descobri isso depois que eu saí da faculdade, que isso existia. Quando a gente faz uma graduação e a gente faz um reingresso numa segunda, ou quando a gente está numa instituição, pede, né, trancamento e vai para uma outra instituição, a gente leva as disciplinas já cursadas. Então, se eu fiz avaliação nutricional em uma instituição e, sei lá, porque eu mudei de instituição e vou fazer em outra, a disciplina de avaliação nutricional cursada, ela pode ser isenta na seguinte. Muitas pessoas, porque sabem disso, usam isso como... Não queria usar a palavra chantagem, mas foi a palavra que veio na minha cabeça. Em dizer, olha, mas a fulana me isentou mais do que vocês. Entenda que isso, para mim, tem uma relação direta com a formação daquele aluno. Se ela isentou mais, tudo bem. Ela pode isentar mais, porque possivelmente ela tem uma matriz um pouco diferente da minha. E a minha tem mais exigências do que a dele. Então, isso bem que surge bastante no meu caso, né? Então, chegam alunos de outras instituições e me mandam, né, o histórico, inventário, para a gente avaliar.
E nem sempre a gente consegue aproveitar todas as disciplinas que ele cursou em outro local. Por quê? Porque às vezes a carga horária é menor, às vezes o conteúdo não é compatível com o nosso. Então, isso acaba entrando numa questão ética. Por quê? Porque eu preciso, de novo, pensar e zelar pela formação do meu aluno, pelo meu par. Se eu elimino coisas que ele deveria fazer, eu não estou zelando. Então, eu preciso ser muito criteriosa na hora que eu faço isenção. Se eu não for criteriosa, ele pode deixar de ver um conteúdo que é muito importante para a formação dele. Porque eu estou sendo, simplista, porque pode ser um monte de conteúdo, que ele não está vendo e que vai fazer diferença para ele lá na frente, vai fazer diferença para ele na formação profissional, na atuação profissional dele. Então, isso entra no critério ética. Né? Solicitação de quebra de pré-requisito. Né? Eu também descobri o que era isso depois de muitos anos. Né? As disciplinas, elas têm pré-requisitos. O que isso significa? Né? Não todas, mas muitas têm pré-requisitos. E aí eu sempre faço um paralelo. Eu não posso andar de bicicleta antes de aprender a engatinhar, antes de aprender a andar, antes de aprender a correr. Não dá para andar de bicicleta quando você é um bebê. Então, não dá para fazer nutrição clínica 2, ou não dá para fazer dietoterapia, ou não dá para fazer asa antes de fazer composição de alimentos. Antes de você fazer, sei lá, estudo experimental, antes de você fazer técnica dietética. Então, isso mais uma vez, eu estou zelando pelo aprendizado do meu aluno. Se eu quebro esse pré-requisito, se eu permito que ele faça essa disciplina no tempo errado, antes da hora, ele não vai conseguir absorver todas as mensagens, todas as informações, todo o aprendizado que ele deveria. Por quê? Porque ele tem falta de base. Vamos pensar. Eu preciso engatinhar, eu preciso andar, eu preciso correr, eu preciso andar de bicicleta. Primeiro de rodinha, depois a gente anda de bicicleta sozinho. E é por aí mesmo. Então, quando a gente fala em quebra de pré-requisito, é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, muito bem pensada, mais uma vez, priorizando a formação daquele nutricionista. Então, eu já tive inúmeras solicitações de quebra de pré-requisito, e a gente tem é bem criterioso com relação a isso, e mais uma vez, pensando nessa formação. Uma vez eu passei, e a próxima situação, uma vez eu passei por uma situação onde uma empresa de suplementos, ela estava organizando um congresso, porque ela queria melhorar a sua imagem, e ela chegou na coordenação e uma nutricionista, nutricionista funcionária daquela empresa, e me mostrou todo o prospecto, me falou de todo o congresso, que o congresso, ia falar disso, da empresa, dos produtos da empresa, que ia trazer profissionais não sei da onde, não sei do que, e que, além disso, além da questão das palestras, do congresso em si, teria um painel de trabalho de conclusão de curso, de pesquisas, de um modo geral, lá, e que haveria premiação. Primeiro lugar, eu acho que era R$3.000, segundo lugar, 2.000, e o terceiro lugar era R$1.000. Uma coisa assim. E eu ouvi tudo que a moça tinha para me falar. E aí, ela me falou assim, no final, ela me agradeceu, falou assim, olha, muito obrigada por você ter me recebido, porque em muitos lugares eu chego, eles nem me recebem por causa do nome da empresa. Muito obrigada. Eu falei assim, imagina, o mínimo que eu podia fazer era te ouvir. Mas eu, em momento nenhum, falei para os meus alunos o que tinha acontecido ali. Por quê? Porque entendam que eu, sendo coordenadora, ou sendo até mesmo professora, a partir do momento em que eu divulgo um congresso, que eu divulgo uma empresa, ele entende que eu concordo com ela. Ele entende, porque é assim, ele entende que ela é boa, que ela é legal.
E eu já avaliei tecnicamente, cientificamente aquela empresa e eu não concordo com o que ela faz. Eu não concordo não é porque o meu achômetro não, né? É porque eu tenho embasamento científico para isso. E eu não contei para eles. Eu ouvi a moça? Ouvi tudo que ela tinha para dizer. Mas, tecnicamente, eu sabia que aquilo faria mal para eles. Por quê? Porque eles estariam recebendo uma mensagem em que eu estaria concordando, que eu estaria dando meu aval para aquela empresa. E eu não estava dando meu aval para aquela empresa, tá? Então, eu já passei por essa situação há alguns anos atrás. E acho que esse é o meu último slide, a minha última situação que eu queria, ai meu Deus do céu, deixa eu voltar para ver vocês, falar com relação ao nosso próprio código de ética, né? Ao nosso código de ética, né, do nosso conselho, em que a gente, quanto coordenador, a gente, quanto professor, precisa estar super atento aquilo que vocês estão executando. Na verdade, a gente não é fiscal, a gente não, né, não fica fiscalizando vocês, mas a gente orienta vocês. A cada momento que a gente pode, a gente orienta vocês. E também, em especial, quando a gente é acionado pelo próprio conselho. Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes, em que o conselho nos aciona quanto coordenação de curso, em função de infrações que os alunos estão cometendo nas redes sociais, tá? O conselho, ele não tem poder de fiscalização sobre o aluno, né? Ele tem poder de fiscalização sobre o nutricionista. Mas, né, faz parte do meu papel orientar vocês com relação a aquilo que está descrito no código, né? Em especial, as infrações são com relação às mídias sociais, né? O antes e depois, né? Se chamar nutricionista e, na verdade, ainda não é nutricionista. Então, eu já tive algumas situações em que o conselho solicita a minha ajuda, né, o meu auxílio para poder intervir em alguma infração que aquele aluno está fazendo. Na verdade, eu não posso chamar de infração, porque, na verdade, ele ainda não é nutricionista, mas uma atitude que ele está tendo e que não deveria, sendo aluno ou sendo nutricionista, né? Então, isso é uma outra situação que eu gostaria de deixar para vocês, em que eu me vejo, né, em algumas vezes, já me vi em 3 vezes dessa maneira, tendo que auxiliar e conversar com um aluno. E aqui, o contato, né, para você... E não, desculpa, não era para eu ter interrompido, era só para eu ter fechado. A pessoa às vezes erra os botões. Calma aí, deixa eu voltar lá. Aqui, voltei. Aqui é meu e-mail, né, Instagram. Ali, para mim, Instagram e Facebook é simplesmente diversão, não é eu profissional, né? Mas eu respondo, eu converso, eu falo com quem tiver dúvidas, com quem tiver perguntas, quem quiser, né, estou à disposição. Bom, Eg, era isso que eu tinha para contar para vocês. E aí, estamos juntos. Que bom. Foi ótimo ouvir você, Aline. Vou pedir o pessoal, não apareceu nenhuma pergunta até então. A gente já tem aqui alguns comentários em relação à sua colocação aqui a sua colocação quanto professora, quanto coordenadora, sim, né? Seus momentos aí de atuação profissional, a André, que chegou um pouquinho atrasada, mas que pegou muita informação também, a Amanda e a Dayana, que adoraram a palestra. Que bom, fico feliz. Então, pegando aí, né, eu já vou de antemão aqui colocar aqui a sua emoção, né, diante da sua abertura aí, já nos conquistou e prendeu nossa atenção, né? A gente ficou na expectativa do que vinha aí, né? Não então, fala não que eu estou chorando. A gente já tem esse resultado, né? Eu sou muito grata e muito feliz com a minha casa. Né? E ainda ver Rosa e ver Elka aqui, nossa senhora, né? Eu me lembro de muitas coisas feitas lá em 1900.
Mas eu queria ainda destacar aqui, né, a importância de alguns pontos que você colocou, né, principalmente, claro, que não só na função de nutricionista, né, mas na função de professora, e ainda tendo essa responsabilidade na função de coordenação, né, pela missão de zelar pelo aprendizado discente, da sua formação profissional, né, de ofertar o máximo de oportunidades, oportunidades essas que devem ser iguais a todos, sem privilégios, sem preconceitos, né, e ouvindo todos os lados envolvidos, né? Então, eu queria destacar isso aqui na sua fala, o quanto foi importante, tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo, seja quem é aluno, seja quem é docente, né? Seja quem é já profissional e que está aqui também nessa sala com a gente, acho que o reflexo disso é o que está aparecendo aí no chat, né? Só que foi ótimo, que foi muito bom, e te parabenizando aí pela palestra. Obrigada. Eu que agradeço. É muito importante, né, também o momento em que a gente... Porque quando você me convidou, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu falei assim para você, eu preciso organizar meu cérebro. E assim, e foi muito importante para mim organizar o cérebro, porque de verdade eu comecei a refletir sobre cada um desses pontos, né? Porque a gente atua, a gente faz, beleza, mas tem aquele momento em que você fala assim, é verdade, não, eu preciso seguir esse caminho de verdade, eu preciso dar uma desviada aqui, né? É um momento de reflexão própria, né? De você assim, não, eu tô de verdade na linha que eu deveria estar ou não? E eu chego mais para a direita, chego mais para a esquerda? Então, assim, foi ótimo isso, porque é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que prezar, é isso que eu tenho que zelar e tocar a vida. E tocar para formar a gente. Tenha certeza que para a gente também foi ótimo. A Rosa, acho que queria falar. Não, eu queria falar que, apesar da emoção, Aline, você tem uma fala mansa, que cativa a gente. E a gente lembra de você enquanto aluna, né? Porque você passou pela minha turma, e é muito bom lembrar que a essência daquela menina que a gente vivenciou e viu a formação continua. Então, você se preocupa hoje com os detalhes, se preocupa hoje em mostrar para o alunado, para o futuro profissional, que ser nutricionista é ser alguém que tenha bom senso, alguém da área de saúde que a gente está lidando, alguém que lida com gente. Né? Então, eu acho que isso você conseguiu passar na sua palestra. Foi muito bom, parabéns. Obrigada. É o acolhimento, é o respeito, né? Isso precisa estar muito claro, né? Obrigada. E nesse momento, né, que a gente está tão distante, né? Parece que estamos perto, mas estamos distantes, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, se sinta em casa, é porque a gente está em casa mesmo, né? Literalmente. A grande maioria. Então, assim, a gente só tem a te agradecer pela oportunidade. Eu sei que você tem um horário hoje apertado, tem que buscar uma criança. Aula, ela ainda tem que buscar a criança na escola. Então, eu estou vendo aqui que a gente não tem perguntas, mas muitos elogios. Então, isso aí eu acho que já, né, aquece o nosso coração. E mais uma sexta-feira a gente ter um palestrante tão cativante, né, demonstrando tantas perspectivas éticas que a gente tem na atuação, né, de profissional e o que contribui na formação. Não sei se alguém tentou levantar a mãozinha, porque apareceu e apagou para mim. Mas espera aí, Graziele, na sua atuação como professora e coordenadora, qual é a mais desafiadora em questão de aplicar a ética? Eu acho que, na verdade, não sei se é a mais, mas eu acho que é a que mais me preocupa, dar oportunidades iguais, não ter privilégio. Não dizer, então, aquele aluno é o aluno estudioso, é o aluno que só tira 10, é o aluno que eu vou levar ele para o IC, é o aluno que eu vou, né, dar a monitoria.
Não, ele pode ser o aluno do 10, ele pode ser o aluno dedicado, mas o outro que também, não sei se trabalha, não sei se tem filho, também tem essa oportunidade, também tem essa possibilidade de crescer de uma outra maneira, de experimentar de uma outra maneira. Então, isso me preocupa, dar oportunidades para todos, independente de quem está ali, né? Ser o 10, ou ser o 5, ou ser o 6, né? Porque isso é muito relativo, né? Muito relativo, essa coisa da nota, né? Coisa do que fala mais. Então, eu acho que isso me preocupa bastante. Bem, não temos mais perguntas, então, como também já tem gente saindo que está precisando assistir aula agora às 18 horas, eu vou fazer o seguinte, quero só relembrar, quem ainda não preencheu a lista de frequência, por favor, o faça, e a gente vai fazer a nossa foto aqui. Vamos abrir nossas câmeras. Não sei se dá os cabelos brancos. Não, a gente não vê. Não dá. Não dá, mas estão aqui. Não sei se dá para a Gabi ou para a Dayana, ou quem do grupo vai. A Gabi vai tirar, então vou pedir, Carolina também tira. Quanto mais a gente, melhor para a gente. Vamos, quem quiser, quem puder. Oi, Dayana. Dayana? Está tentando. Agora fechou. Vamos abrir nossa câmera para que a gente possa fazer a nossa foto. Ai, obrigada! Vamos lá, a Gabi sinaliza para a gente. Foi sim, tirou. Então tá. Então, Aline, mais uma vez, eu quero te agradecer em nome de... Parabéns, Aline. Em nome de Obrigada, não vou chorar mais, prometo. Em nome de toda a equipe do projeto, tá? E foi muito bom ter essa tarde com você aqui, né? A gente tem os elogios aí no chat, a gente vai disponibilizar essa palestra mais ou menos no meio da semana, é quando a gente consegue postar por conta da liberação, né, do vídeo. E não esquecer que na semana que vem, sexta-feira, 17 horas, a gente tem um outro palestrante que vai falar sobre a docência numa instituição pública. Tá bom? Muito bom. Vou ficar de olho. Isso, fica assim, te mando o link. Beijo, muito obrigada. Um beijo, Aline, um beijo. Dá um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Vocês também. Tchau, Renato. Tchau, Rosa. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, Renato. Tchau, Elka. Bom final de semana, bom feriado. Obrigada.